sutiã paetê. Silicone, sutiã. Nunca vi país sem história pra ter tanta novela. Novela, novela, que resume a cultura da nação. Tarcísio Meira descobriu o Brasil e Cajarana inventou o avião. Nunca vi país tão difícil pra falar português. português, português. Ora pois, oh my brother, when the surf, I love you. Ninguém se arrisca em vender angu, porque cheeseburger agrada mais ao freguês. Yeah. Os beaches, the rock and roll dancing days. Yeah. Os beaches, the rock and roll dancing days. Os beaches, the rock and roll. Nunca vi país tão decente, onde todos reclamam, se xingam e se esganam. Filho disso, vá pra aquilo, é você. E a gente aprende a se controlar, se não é nossa mãe que pode sofrer. Nunca vi país tão católico pra ter tanta fé. Tanta fé, tanta fé. Na Umbanda, no terreiro, candomblé e Iemanjá, meu Deus, Nossa Senhora, vê se me tira essa corrente do pé. Eba! Salve! Salve algum maracatu zabelê. Salve! Salve algum maracatu zabelê. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM Paulo Freire, 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, faço parte do Centro das Mulheres do Cabo. Olha, você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva, e no Twitter, @Prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Amanhã, gente, nós teremos um Fora da Curva especial. 2 horas de duração, iniciando às 10 da manhã, finalizando às 12 horas. Qual o valor do trabalho no Brasil? Esse será o tema. Divulgue nas suas redes sociais também. Congelamento de gastos, questionamentos sobre os conteúdos ministrados pelos docentes em sala de aula, redução de recursos para financiamento de cursos como os de filosofia e sociologia, mudanças no sistema de eleições para reitores, cortes de bolsas de pesquisa e de também manutenção para estudantes, ameaças de privatização e cobrança de mensalidades. Responsáveis por 95% das pesquisas produzidas no país, as universidades públicas brasileiras estão no centro do debate sobre a crise do Estado e o desmonte das políticas públicas para a educação no Brasil. Por isso, o Fora da Curva quer saber o que ameaça a autonomia das universidades. O Fora da Curva de hoje recebe no estúdio da Rádio Universitária o professor Celso Pinto de Melo, titular do Departamento de Física da UFPE. Bom dia, bem-vindo, professor. Bom dia, Marina, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Conosco também o presidente da Associação dos Docentes da UFPE, a do FEP, professor José Edesson Siqueira.
Bom dia, professor. Bom dia, Manina. Bom dia, professor Celso. Bom dia, demais integrantes da equipe técnica aqui da Universitária FM. Conosco na bancada também a jornalista e companheira nossa aqui de bancada do Fora da Curva, Rosa Sampaio, do Centro de Cultura Luiz Freire. Bom dia, Rosa. Bom dia, Manina. Bom dia aos convidados, às ouvintes e os ouvintes de casa. Lançado esse mês para defender as universidades públicas do Brasil e a liberdade acadêmica, o Observatório do Conhecimento reúne diversas associações de docentes de vários estados brasileiros. A ADUFEP, por exemplo, aqui de Pernambuco, participou da fundação do Observatório, juntamente com a ADUFERJ, a DUFCE e a Unicamp. Uma das responsáveis pela iniciativa, a professora de medicina Lígia Bahia, representante da Associação de Docentes da Universidade do Rio de Janeiro, a DUFERJ, indica que o observatório se constitui como uma rede e uma plataforma de defesa das instituições públicas de ensino superior. Lígia denuncia que as universidades públicas estão sob forte ataque em diversos sentidos, tanto no arroxo financeiro, como cortes de orçamento e contingenciamento de orçamento para as universidades e o sistema de ciência e tecnologia, como também ataque ideológico. E nós estamos com ela aqui na linha, a Lígia Bahia. Seja muito bem-vinda e obrigada por nos atender aqui no Fora da Curva, Lígia. Bom dia, Manina. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aí com vocês, com meus colegas de universidade. Lígia, como é que você avalia a ameaça à autonomia às universidades? Olha, veja, assim, ela está se intensificando nesse momento, inclusive, né? Porque na quinta-feira o presidente da República mencionou que os cursos de ciências humanas deveriam fechar, porque eles são cursos que são caros e que não produzem nada, que na realidade só os cursos de veterinária, medicina, engenharia deveriam ser priorizados. O que é um paradoxo, porque na realidade esse governo tem aberto vagas para cursos de direito em faculdades privadas. Então, e o curso de direito não se pode dizer que ele seja um curso de ciências exatas, né? Então, é totalmente contraditória essa declaração do presidente. E hoje nós tivemos a notícia que há o contingenciamento de recursos para o MEC, mas que esse contingenciamento ele está sendo arbitrário. Ele está atingindo mais 3 universidades: a Universidade de Brasília, a UF e a UFBA. Então, o argumento para que essas universidades sejam ainda mais penalizadas do que as demais universidades é que essas universidades têm um desempenho inferior e que fizeram bagunça. O ministro chegou, inclusive, a afirmar que houve cenas de nudismo nos campos da universidade. Ou seja, é mentira, mas é um ataque muito forte que as universidades estão sofrendo nesse momento, porque isso causa desconfiança para a sociedade. Afinal de contas, o que os seus filhos estão fazendo dentro dessas universidades que só bagunçam, que não produzem conhecimento, que não devolvem pessoas formadas e bem formadas para a sociedade, para trabalhar nas empresas e também no setor público, não é? Então, cada dia uma agonia. Nós estamos tentando, por meio do observatório, produzir conhecimento para combater essa ignorância, porque nós estamos diante de adversários. Pois não, professora Lígia? Sim. Né? Os adversários, eles falam o que eles querem. Eles podem mentir à vontade, eles podem inventar histórias com E, né? Não história com I. E isso, assim, nesse momento tem sido muito importante a participação de todos nós, inclusive da Associação de Docentes, dessa Associação de Docentes que está aqui junto conosco nesse momento, porque nós precisamos, de verdade, de uma rede muito potente para contra-argumentar e para permitir que as universidades sobrevivam, porque as universidades elas não são construções de um governo.
elas são instituições de Estado, né? Nós somos muito mais velhos do que um governo, que certamente vai passar, e as universidades ficarão. Professora Lígia Bahia, como é que a senhora vê a repercussão desse observatório, principalmente dentro dessa construção de ataques às universidades? Como é que tem sido a receptividade de outros organismos ligados à educação para esse observatório? Olha, eu penso que ela tem sido uma repercussão muito positiva, né? Nesse momento, nós já contamos com 13 associações de docentes integrando essa rede. Nós temos uma estrutura colegiada, todos participam igualmente, todos decidem igualmente, e nós lançamos esse observatório no Congresso Nacional. E nesse lançamento houve a participação de mais de 40 deputados que se pronunciaram a favor do observatório. Enfim, eu penso que a receptividade é muito boa. Ontem aqui na UFRJ nós já distribuímos material aqui num bandejão que nós temos, que é muito frequentado por estudantes, e vimos, assim, de perto, que a receptividade, a ideia do observatório é muito boa, né? Nós tivemos, assim, a oportunidade de conversar com os estudantes, que também estão preocupados com o futuro, com o seu futuro na universidade, né, que está concretamente ameaçado. Então, tanto no sentido, assim, pelo alto, né, no Congresso Nacional a receptividade foi boa, mas também nós pudemos testar ontem a receptividade, enfim, com as pessoas que transitam, que estão no cotidiano da universidade, que também foi muito boa. Conosco está aqui, professora, o professor José Edésson Siqueira, que faz parte aqui da Associação dos Docentes da UFPE, da ADUFEP. Queria também falar um pouco com a senhora. Olá, Lígia. Claro, muito meu amigo. Diga, Edson. Estamos juntos. A gente estava conversando por Zap, né? Agora isso. Conversando. Isso, tudo bom, querido? Encerramos a semana passada com o ataque às ciências humanas e iniciamos essa semana com o ataque às universidades, a autonomia universitária, né? Com esse contingenciamento aí absurdo da UNB, UFBA e UFP. Lígia, eu queria acrescentar a sua fala sobre a questão do observatório, o acolhimento junto aos nossos colegas na academia. Ontem, inclusive, a professora Silke Weber, que é um nome que dispensa comentários, né, através do seu grupo de estudos lá da Universidade Federal, aqui da Universidade Federal, se dispôs a fazer estudos e produzir dados para colaborar com o observatório. Então, nossa, assim, que ótima notícia, Edson. A Silke é fantástica e disse que vai produzir dados e produzir conhecimento para nos ajudar na divulgação do observatório e para subsidiar também os parlamentares que estão comprometidos com a defesa das universidades federais e com o observatório. Esse é um grande presidente de associação de docentes que nós temos a honra dele participar, dele ser um integrante muito ativo. Ele é da comissão executiva, o Edson é da comissão executiva do observatório, e esperamos que o observatório tenha vida longa. Assim, com o entusiasmo do Edson, com a competência que ele tem, certamente esse observatório vai prosperar. Obrigado, Lígia. Outra questão que queríamos ressaltar também, que nós nos reunimos aqui, esse movimento que Lígia fez lá com outros colegas da DUFERJ na UFRJ ontem. Sim. Nós fizemos na sexta-feira aqui em Recife, e nós contamos com colegas do CIM, inclusive, o Centro de Informática da UFPE, que é um centro de excelência, também reunido, preocupado com essa questão da defesa da universidade pública, e estão integrados ao observatório e irão colaborar também intensamente com a produção de informações, compartilhando inclusive experiências exitosas que o CIM tem, mostrando que a universidade ela contribui para o desenvolvimento, quer dizer, não só para a formação de capital humano qualificado, mas também colabora para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento social, econômico. É um desenvolvimento amplo, né, em todos os sentidos, em todas as direções. Bom, professor. Certamente. Pode falar.
Não, certamente, eu só estava me lembrando, enquanto o professor Edson estava, enfim, complementando e muito bem, né, a importância hoje das universidades públicas, por exemplo, a repercussão que a Universidade em Feira de Santana teve para o progresso daquela região, que foi alguma coisa assim, um movimento espetacular. A universidade, ela dinamizou uma economia, uma cadeia produtiva, um arranjo produtivo local muito integrado, né, em torno da universidade. Então, é muito importante essa dimensão que o Edson, ele sempre enfatiza, e com toda razão, da importância que a universidade tem para a inovação, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. É impossível a gente imaginar um país desenvolvido sem universidade, né? Isso. Ô, Lígia, nós temos aqui o professor Celso de Mello, que foi pró-reitor de pesquisa durante a expansão aqui da UFPE para o interior. E acho que ele, inclusive, poderia nos relatar o impacto para o desenvolvimento da região do Agreste, ali no entorno de Caruaru, de Vitória, que são experiências extremamente, muito exitosas da UFPE no seu programa de interiorização. Professor Celso. Professor Celso. Falar um pouco dessa experiência dele. Bom dia, Lígia. Eu queria parabenizar aí pela iniciativa do Observatório do Conhecimento. E, sem dúvida, o que você coloca com a Universidade de Feira de Santana aconteceu com toda essa expansão que houve do sistema universitário das escolas técnicas nos últimos 15 anos no Brasil. Caruaru é um exemplo de como a cidade foi transformada, não, a micro-região, na verdade, foi transformada, e você está completamente correta em apontar a cadeia de conhecimento leva a uma modificação do arranjo produtivo e o perfil. Isso aconteceu também no campus de Vitória da Universidade Federal e acontece em Serra Talhada com a Universidade Federal Rural, por exemplo, uma modificação profunda. Aconteceu no polo de Petrolina com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina ou Juazeiro, e são exemplos de Pernambuco, mas é óbvio que se espalha por todo o território nacional. Ou seja, o avanço do conhecimento é um avanço civilizatório que modifica, inclusive, as condições econômicas. E isso se dá com todas as áreas, não apenas com as áreas das exatas, engenharia ou medicina, mas se dá com a formação do cidadão moderno capaz de ter uma visão crítica do mundo e poder ajudar a transformação da sociedade. Professora? Bom, a gente teve um probleminha aqui na ligação, caiu. Agora, isso. Professora? Está ouvindo bem agora a gente? Eu não. Agora sim. Eu perdi a explicação do professor José Celso. Professor, poderia repetir? O que eu comentei que o exemplo que foi mencionado da Universidade Federal de Feira de Santana aconteceu em vários outros lugares onde houve expansão do sistema universitário e das instituições federais. Em Pernambuco há vários exemplos. E Caruaru, que foi mencionado, é apenas um emblema do que aconteceu no campus de Vitória e em outros campos no interior do estado. Então, a universidade, na geração do conhecimento, ela marca um avanço civilizatório em todas as regiões em que ela está presente. Exatamente, certo, professor, muito importante, né, que a gente, inclusive, divulgue isso no observatório. Né, Edson, acho que talvez a gente precisasse reunir um conjunto de informações sobre esse processo de expansão das universidades públicas e a repercussão que isso teve, né, para o país. Lídia, outro entusiasta do Observatório é o professor Amaro Lins, ex-reitor da UFPE, ex-presidente da Andifes e também foi ex-secretário da CESU no governo Lula-Dilma. E ele foi quem conduziu, o professor Celso foi da reitoria, era pró-reitor com ele, e ele foi quem conduziu esse projeto de expansão. Ele tem dados assim muito relevantes. E ele é um colaborador do Observatório e iremos sistematizar esses dados e disponibilizar na nossa próxima reunião. Exatamente. Então, isso tá nos agregando, né? Está permitindo que a gente se conheça mais, que a gente trabalhe junto. Eu diria assim, esse processo ele pode ser muito rico, né? Inclusive pode, num contexto mais favorável, permitir que essas redes de colaboração elas sejam ainda mais produtivas, né? Exatamente. Bom, eu gostaria nós estamos falando para o público em geral e não parecer que a nossa conversa aqui tem um caráter corporativo, nós estamos defendendo a nossa corporação. É importante lembrar que nós estamos sofrendo um ataque dos valores
civilização. Portanto, o autoritarismo que se implanta no país tem, no desmonte nas universidades, uma das ações. Mas nós estamos assistindo a uma série a um negacionismo com relação aos valores civilizatórios e que está refletido no anti-intelectualismo, como o negacionismo do aquecimento global, o papel do meio ambiente. Há toda uma regressão de valores que está sendo implantada. E nesse projeto macro, o desmonte, a desvalorização e o torniquete da discussão nas universidades é apenas um instrumento a mais da implantação de uma negação dos avanços civilizatórios que nós estamos experimentando no momento atual desse país. Então, a nossa luta nas universidades ela tem um vínculo também com as lutas mais gerais da sociedade em termos de assegurar os avanços que foram conseguidos não apenas nos últimos 15 anos, mas eu diria nos últimos séculos. Se for olhar, até uma postura anti-iluminista, ou seja, os 300 anos de conhecimento, de avanço do conhecimento estão sendo negados, estão sob risco no presente momento. Exatamente, professor, eu concordo em gênero, número e grau. Não é à toa que, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal negou essa possibilidade de cura gay, né? Enfim, na realidade, assim, nós estamos nessa batalha, né? Na batalha da ciência, um pensamento racional, um pensamento com base filosófica, um pensamento com base científica contra a barbárie, né? Enfim, então eu penso que nesse momento, sim, é super importante que esse observatório ele produza conhecimento, não é? Essa é uma obsessão nossa, né, Edson? A gente produzir conhecimento para que esses argumentos sejam baseados em conhecimento, para que a gente não caia na armadilha de contrapor ideologia à ideologia. Sim. Bom, professora, muitíssimo obrigada. Lígia Bahia, ela é representante da Associação de Docentes da Universidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação, viu? Eu é que agradeço muito, eu achei uma manhã muito proveitosa. Muito obrigado, Lígia. Um Obrigado, abraço. Lígia. Obrigada, tchau, Edson, Um abraço, tchau, professor amiga. José Carlos, tchau, Maninho. Tchau. Olha, ela, no comentário, ela fez inclusive uma referência, né, ao contingenciamento. E eu queria passar para a Rosa para ler essa matéria e que, na sequência, vocês comentassem também. Então, essa semana fomos surpreendidos com a notícia que o Ministério da Educação anunciou contingenciamento de 30% das verbas de 3 universidades federais do Brasil, né? A Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília, né? O que ele fala é o contingenciamento em universidades que tiverem balbúrdia, né? O que é entendido por balbúrdia para o MEC. Atos políticos, eventos políticos, manifestações em ambientes universitários, né? Inclusive manifestações partidárias ou festas inadequadas, e que ele considera bagunça, né? Isso enterra dentro do campus, gente pelada dentro do campus, enfim. Esse tem sido o argumento para se tirar 30% de verbas federais para as universidades. Eu gostaria que nossos convidados comentassem esse anúncio. Bom, vou começar eu. Professor Celso. Na verdade, isso faz parte dos factórios que são lançados a cada quase 48 horas. Na quinta-feira passada também veio do Ministério da Educação, repercutido pela Presidência da República, a noção de que os cursos da área de ciências humanas, como filosofia e sociologia, seriam cursos que não eram prioritários porque eles não levavam a produção e, portanto, os cursos mais produtivos, entre aspas, obviamente, é que seriam privilegiados. Agora, nós temos essa notícia de que as universidades que estimularem a balbúrdia, também entre aspas, elas serão punidas. Com base em quê? Quais foram os estudos que estão aí? É o voluntarismo, o autoritarismo se manifestando em várias áreas. E isso é um pouco do barata voa. Você lança diversas factoides e cria uma balbúrdia, uma confusão e a comunidade fica tonta sem saber como reagir. E o que nós temos que reagir é nos mobilizando, esclarecendo a sociedade
e o Observatório do Conhecimento é uma atividade importante nesse sentido, do papel importantíssimo que a universidade desempenha, não apenas no Brasil, mas desempenhou nas conquistas da humanidade nos últimos 500 anos, pelo menos. A experiência universitária no Brasil, é bom que o público como um todo relembre ou seja informado, ela é muito recente no Brasil. A primeira universidade brasileira não completou 100 anos, quando a universidade, o conceito de universidade é do século XII. Ou seja, duas gerações, a gente vive numa família, duas pessoas, né? Duas gerações só, de 50 a 50 anos. A primeira universidade muito recente, realmente. moderna foi a Universidade de São Paulo na década de 30, que foi até uma reação contra o governo Vargas, mas criou-se a primeira a Universidade Brasileira. Até então, durante o Brasil colônia, a educação era proibida no Brasil. As universidades na América Espanhola são dos anos 1500, 1600. No Brasil, o conhecimento era proibido, porque o conhecimento é perigoso. E é isso que nós temos que pensar. Neste país, que foi estruturalmente pensado para apenas uma minoria, 30% da população, o conhecimento sempre foi perigoso, sempre desafiou a autoridade, desafiou o Estado, o status quo. E, portanto, o papel da universidade nos últimos 50 anos, a pós-graduação brasileira, ela é invejável e ela é um experimento construído a partir dos anos 60. A população brasileira talvez não tenha a noção disso. Nossos indicadores mostram que a produtividade brasileira científica, acadêmica, é crescente comparativamente a outros países do mundo, mas é um experimento recente. Nesse período, que foi órgãos como o CNPq e CAPES foram criados nos anos 50, nós passamos por regime militar, democracia, a loucura do governo Collor, hiperinflação, mas as políticas públicas de apoio à universidade e de formação de recursos humanos foram mantidas. Nós estamos agora assistindo o desmonte dessas políticas públicas. O presidente do CNPq, indicado pelo governo atual, já anunciou que a partir de setembro não há mais orçamento para manter as atividades do CNPq a partir de outubro deste ano. Nós temos um contingenciamento na CAPES e no MEC, da mesma forma, limitando quase que ao estado vegetativo a situação das universidades. E com essa punição que está sendo estabelecida por critérios arbitrários, porque os indicadores mostram que, em particular, a Universidade de Brasília é uma das mais produtivas dos últimos avaliações nacionais e internacionais. Portanto, nós estamos assistindo a um embate grande, que é o risco de que o avanço do conhecimento seja tolhido, comprometendo os projetos de um país soberano, mais justo, e boa parte da população brasileira ainda acredita como necessário. 30% de contingenciamento significa o quê? Que situações ela provoca? Em dados, olha, são 230 milhões de reais, que corresponde a mais da metade do contingenciamento apontado para o Ministério da Educação para esse ano. Então, mais da metade ficou focada nessas 3 universidades. Isso inviabiliza praticamente o funcionamento do campus. Imagine, inclusive nós já estávamos com um problema que as universidades, ao invés de receberem 1/12 por mês, que aí fecharia em um inteiro, que seria o orçamento total ao longo do ano, elas vinham recebendo 1/18. Né? E que na prática implica, no final vai dar aí cerca de 70% do valor. Então, não sei que ideia, como se justifica isso, não tem critérios técnicos e científicos que justifique um corte, né, dessa natureza, dessa magnitude, e aí nos leva a levantar o seguinte raciocínio. Eu concordo com o professor Celso. Parece ser retaliação a um patrimônio que a nação brasileira tem, que são as universidades públicas, especialmente as universidades federais, que trabalham a serviço de um projeto de nação soberana.
o conhecimento produzido pelas universidades públicas visa exatamente a consolidação de um país soberano, né, na sua formação de conhecimento, desenvolvimento da sua tecnologia, na formação de capital humano qualificado, sem depender das nações, né, mais desenvolvidas. E para sermos desenvolvidos, nós precisamos dessa autonomia e da universidade a serviço desse desenvolvimento. Então, fazer um ataque dessa natureza com um montante significativo desse, de 3 grandes universidades, parece que é uma retaliação exatamente ao que, dentro de uma política entreguista, que é a política do governo atual, né, de colocar todas as riquezas do país ao capital, não só abrir, mas vender mesmo, entregar às grandes corporações internacionais, ao capital especulativo internacional, inclusive. A única coisa que resta de patrimônio são as universidades federais. Então é um ataque que aponta para um desmonte do que está restando nesse país. Olha, a exemplo da criação, né, do Observatório do Conhecimento, também foi lançado na quarta-feira, dia 24, a Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, que tem como objetivo conhecer, debater, propor e avaliar projetos de interesse das universidades e do país. O ato ocorreu no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, e reuniu parlamentares, reitores e representantes de entidades educacionais. Com uma proposta suprapartidária, a frente reúne ações conjuntas de parlamentares em defesa do ensino superior público, gratuito e de qualidade, como patrimônio e direito de todos e todas as brasileiras, como ferramenta de superação das desigualdades regionais e como espaço propício para o desenvolvimento do Brasil. Gente, essa frente pode evitar que as universidades sofram mais perdas no país? Professor Celso. Não, eu diria que é mais um instrumento de luta. Nós não podemos pensar que existe a bala de prata ou a solução mágica. A solução mágica é a organização da sociedade, é a luta conjunta para a defesa dos valores. Certamente a frente parlamentar tem um papel importante, porque numa democracia, obviamente, o Congresso Nacional desempenha um papel fundamental em aprovar, ou rejeitar ou modificar os projetos de lei. O problema que nós estamos assistindo é um projeto voluntarista, em que certas medidas são anunciadas sem base em estudos técnicos. Temos que pensar alguns. Por exemplo, alguém não gosta de levar multa nas estradas e, sem nenhum estudo técnico, decide que radares devem ser desligados nas estradas. Um retrocesso civilizatório enorme, porque todas as estatísticas mundiais mostram o papel importante do controle da velocidade das estradas. Alguém decide que, em prol da maior eficiência, vão se baixar a taxa, os impostos sobre os cigarros, porque os cigarros passam a ser de melhor qualidade. As repercussões médicas sobre a saúde da população ninguém leva em conta, porque isso é uma canetada, é decidido sem nenhum estudo. Esse voluntarismo certamente encontra um inimigo. O inimigo é o conhecimento, o pensar que é produzido nas universidades. Daí o ataque aos cursos de filosofia, aos cursos de ciências humanas, porque parece que o importante é formar cidadãos de bem, entre aspas. O cidadão de bem é aquele que obedece a regras sem questionar, sem pensar o mundo, apertando o parafuso, apertando o botão. Esse não é o cidadão que a universidade brasileira deve formar ou está formando. Portanto, o ataque às universidades, volto a insistir, é um ataque que faz parte de um projeto maior de desmonte dos avanços civilizatórios, de desmonte de um projeto de nação soberana. Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. 11h32. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha.
Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. E assim como ela, milhares de brasileiros precisam de doação de sangue. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Fora da Curva vai trazer uma edição especial no dia 1º de maio. Acompanhe a análise da conjuntura política do ponto de vista do trabalhador, a partir das 10 da manhã. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. O Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Bom, estamos de volta e você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook/Universitária 99.9. Lembrando que amanhã o Fora da Curva vai ser especial, 2 horas de duração, das 10 ao meio-dia. Qual o valor do trabalho no Brasil será o tema. Bom, a gente estava aqui no intervalo, mas aí o professor Edécio estava falando um pouco sobre essa frente parlamentar e eu passaria a falar para o senhor, professor. Marina, nós estivemos representando o Observatório no lançamento dessa frente na última semana. E tem dados, assim, muito animadores. 75 deputados estiveram presentes na frente, isso de diversos correntes partidárias, ideológicas. Um dos maiores entusiastas da frente é um deputado do PSDB de São Paulo, né, e estava lá defendendo. Inclusive, ele está com uma proposta para... o professor Celso foi pró-reitor de pesquisa, sabe das burocracias que envolvem processos licitatórios e tudo. E esse deputado, inclusive, no âmbito da frente, ele formulou um projeto e está apresentando um projeto para desburocratizar as licitações no âmbito das universidades que envolvam projetos de pesquisas e tudo mais. Então, é interessante essa frente, porque ela é muito ampla. Também 5 senadores estiveram presentes. Lembrando que, em função, né, das disputas lá daquela guerra que foi travada na Comissão de Constituição e Justiça, Sim. Outros parlamentares não puderam comparecer. Então é uma frente que, de fato, temos muita expectativa sobre os resultados, especialmente nessa conjuntura. Vale ressaltar também que estiveram presentes a Andifes, né, todos os reitores das universidades federais estiveram lá presentes ou se fizeram representar. O Observatório do Conhecimento, nós estávamos lá representando, estava a UNE, a NPG, o PROIS Federação e a SBPC também enviou o seu representante. Queríamos destacar que essa frente ela atua em parceria com a Comissão de Educação, que é quem pode convocar, inclusive, ministros de Estado, representantes dos ministérios, para fazer esclarecimentos e chamá-los para o debate na Comissão de Educação. Creio que esse contingenciamento nas universidades, nessas 3 universidades federais, é suficiente para
comissão convocar o ministro da Educação para se explicar. Se ele não quer debate, quer se comunicar só via Twitter, né? Então a comissão tem poder para convocá-lo para que ele venha para o debate junto com os parlamentares comprometidos com a universidade pública. O estudo Pesquisa no Brasil, um relatório para a CAPES, realizado pela empresa norte-americana Clarivate Analytics, aponta que a produção científica brasileira é feita quase exclusivamente dentro das instituições públicas de ensino. O documento divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, reflete dados de 2011 a 2016. Foram produzidos no período 250 mil artigos, dissertações e ensaios científicos. Eles fazem parte da base de dados internacional Web of Science e foram publicados em periódicos especializados ou nos anais de congressos. Das 20 universidades que mais produziram, 15 são federais, entre elas a UFSCar, e 5 estaduais, entre elas a USP, Unesp e Unicamp. As 10 principais áreas de pesquisa no país são agronomia, ciência de plantas e animais, farmacologia e toxicologia, microbiologia, meio ambiente, ecologia, ciências sociais, medicina clínica, biologia e bioquímica, neurociências e imunologia. Os estudos comprovam que as universidades públicas brasileiras possuem uma rica produção acadêmica, porque o Estado insiste em diminuir o orçamento destinado para elas. Celso Melo. Eu diria que faz parte desse projeto de destruição de um sonho de uma nação soberana e mais inclusiva. Como eu já falei, a universidade e a educação no Brasil foi historicamente pensada para uma minoria da população. Era assim no Brasil colônia, era assim na República Velha e assim foi boa parte da nossa história. Nos últimos 15 anos, houve a expansão e a inclusão e o avanço civilizatório que o Brasil tomou com um atraso em relação a outros países, inclusive os Estados Unidos, que fez isso nos anos 60, da política de cotas, de políticas afirmativas de inclusão de estudantes de escola pública, com uma tentativa tardia de reparação da grande chaga do nosso país, que é a escravidão, que até hoje nós pagamos um preço social enorme por conta disso. E esse avanço civilizatório, obviamente, contesta, significa um desacordo com relação à elite dominante desse país. E isto leva a uma reação. Essa reação se manifesta, inclusive, com o desmonte dessas políticas públicas e o sufocamento, através de recursos orçamentários, das universidades. E não é apenas no âmbito federal. É importante registrar que dessas universidades públicas, 3 delas estão no estado de São Paulo e são estaduais, USP, Unicamp e Unesp. O governo Dória, através da sua bancada na Assembleia Legislativa, acaba de estabelecer uma CPI para investigar os supostos desmandos dos orçamentos dessas universidades. Portanto, o ataque não é só das universidades federais, mas o ataque é contra a educação pública e contra políticas que levem à formação de cidadãos capazes de pensar por conta própria, de questionar como deveria ser o direito. Ou seja, os avanços civilizatórios incomodam e os avanços civilizatórios estão sob risco como parte de uma política mais geral, que a universidade é a vitrine que está sendo atacada neste momento. Professor Ederson? Sim. Veja, eu acho que o professor Celso, há umas 3 semanas atrás, tivemos um evento promovido pela Academia Pernambucana de Ciências, lá no auditório, o principal auditório da Universidade Federal Rural, sobre a ciência nos governos Miguel Arraes. Acho que o professor Celso estava lá também. E isso me traz à memória alguns projetos extremamente bem-sucedidos que mostram a relevância da universidade, da sua produção para a sociedade. Então, no segundo governo de Miguel Arraes, ele investiu num projeto de reaproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar. Né? É um projeto em parceria com a Universidade Federal Rural, num campus que ela tem experimental em Carpina.
estivemos ano passado conversando com os colegas do Departamento de Cirurgia da UFPE e fomos informados que já é possível confeccionar polímero à base desse bagaço. Né? A partir desse polímero podemos confeccionar próteses que tem um baixo índice, praticamente um índice zero de rejeição. Isso, considerando o corpo humano, praticamente não vai rejeitar. É um conhecimento fantástico, notável. Né? Várias publicações internacionais já foram feitas a partir desse trabalho. E isso é fruto da pesquisa da universidade, fruto do trabalho da comunidade universitária. Inclusive tem dados aqui, instituições responsáveis por 95% das pesquisas produzidas no país, as universidades públicas brasileiras estão nesse centro de debate. Né? Então se contrapõe ao que foi dito de que não tinha produção científica. O governo agora está fazendo uma parceria supostamente estratégica para beneficiar o semiárido, aquele projeto com Israel de salinização da água da região semiárida do Nordeste. Vale salientar que isso foi implantado junto com o professor Almir Cirilo na década de 80, final dos anos 80, no governo Miguel Arraes também. Então, a universidade tem produzido aquilo que muitas vezes hoje é colocado como vitrine de experiências de países estrangeiros, nós já fazíamos há décadas atrás. E isso sempre a parceria, governo do Estado, FACEP, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal, no caso a Federal e a Federal Rural. Então, é um conhecimento significativo que tem mudado a vida das pessoas, né? A gente vai de dois extremos, né? A gente vai para uma situação em que o homem do campo, lá no semiárido, que não tem, muitas vezes faltava água para ele, para o consumo humano, e aí ele poderia reaproveitar, fazer uso dessa água a partir da implementação dessa tecnologia. E tem um outro extremo, que é a confecção, a produção de um polímero à base da cana-de-açúcar, que pode ser revolucionário na confecção de próteses. Ambos conhecimentos direcionados para a sociedade, para a população, né? Produzido pela comunidade acadêmica. Gente, dentro desse processo também existe a participação, né? Mudanças no processo de seleção de reitores foram impostas pela legislação aprovada dia 13 de dezembro, ainda no governo Michel Temer, do MDB. Pelas novas regras, acaba a votação paritária na consulta à comunidade acadêmica e passa a ser exigido um mínimo de 70% de participação de docentes e 15% de estudantes e servidores técnicos administrativos, com proibição de segundo turno. Em várias universidades, o voto de cada categoria, alunos, professores, funcionários, tem tem um terço do peso total, né? Como é que vocês percebem essas alterações no processo? Professor Edelson. Bom, veja só, essa questão começou com na verdade, essa portaria, na verdade, é uma nota técnica que o MEC emitiu no final do governo Temer, que já foi fruto de uma conversa com a equipe de transição. Né? E essa, na verdade, ela rememora a legislação que fala do voto do voto com peso, né? 70 para o corpo, para os docentes, 15 para os técnicos e 15 para os estudantes. Mas acontece que nos governos Lula e Dilma, as universidades federais, a maioria delas, né, tinham feito consultas paritárias. Esse nome era referendado pelo Conselho Universitário e a escolha livre e democrática da comunidade, considerando a paridade, foi obedecida por Lula e, consequentemente, em seguida por Dilma. O que eles estão fazendo, e aí eu faço até eu acho que uma crítica, acho que os governos de esquerda, era necessário nos acobertarmos e era preciso ter criado uma lei específica implantando a paridade, fazendo valer a escolha livre e democrática das universidades, da comunidade universitária, sem depender de indicação ou de indicação do presidente, porque na verdade é uma lista tríplice e o presidente ele vai escolher um dos três. Então, nós devíamos ter avançado muito nesse aspecto nos governos passados. Então, a comunidade escolhe livremente, democraticamente os seus representantes e o mais votado vai ser o reitor, vai ser o diretor de centro, o chefe de departamento. E, infelizmente, não avançamos e agora corremos o risco
de não ter a escolha democrática de não ter referendada pelo presidente da República. A posição do observatório da ADUFEP é no sentido de defender a democracia, defender a paridade e defender que o mais votado seja escolhido. Isso estamos na expectativa, a UFRJ fez sua escolha, né? Que foi referendada lá pelo Conselho Universitário, já encaminhou a lista para o MEC. Temos a Federal do Ceará, que fará nas próximas semanas, e a UFPE, que está em período de campanha, né? A consulta, a comunidade vai ser submetida a uma consulta, e nós esperamos que o mais votado seja referendado pelo Conselho Universitário e, consequentemente, seja nomeado pelo presidente da República. Mas, assim, estamos vivendo uma grande expectativa, porque outras universidades, teve um Instituto de Surdos do Rio de Janeiro, que é federal e também seguia essa lógica, que não foi respeitada. O segundo mais votado é que foi o nomeado. Então, a expectativa de que, infelizmente, a lista, a primeira colocação não seja respeitada. Mas estamos atentos e certamente iremos denunciar. O caso da UFRJ está em jogo, né, está em questão, e estamos aguardando. Mas defendemos a democracia e a escolha livre e direta da comunidade, no sentido de decidir quem vai fazer a gestão do campus pelos próximos 4 anos. A universalização do acesso à educação superior está muito longe de esgotamento. É o que mostram os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que reúne os países mais ricos do globo. Embora hoje haja muito mais jovens nas universidades, entre 2006 e 2016, o número de matrículas cresceu 62,8%. O Brasil ainda está muito longe de se igualar aos países desenvolvidos. Por aqui, apenas 16,6% dos brasileiros e brasileiras têm entre 24 e 35 anos frequentaram a faculdade. Essa taxa é quase 3 vezes menor que a média dos países da OCDE. Perdemos até mesmo para alguns vizinhos latino-americanos, como a Colômbia, com 28%, a Argentina, com 18% e o Chile, com 30%. Como vocês avaliam esses dados? Professor Celso. Voltamos à questão. A universidade, a educação pública no Brasil foi sempre pensada para uma parcela pequena da população. É costume as pessoas da minha geração, por exemplo, falarem, quando eu era garoto, a escola pública era muito boa. É verdade. Agora vamos contextualizar. Que fração das crianças frequentava a escola nos anos 50, 60 e assim por diante? Os nossos vizinhos, para ficar na América Latina, América do Sul, México, Chile, Argentina e Uruguai, tiveram essa revolução de inclusão da educação pública para a integralidade no início do século XX. Nós só conseguimos fazer isso ao final do século XX, ainda era governo Fernando Henrique, para deixar claro que não era uma questão ideológica ou partidária, mas nós conseguimui na educação fundamental a inclusão de todas as crianças. Mas a criança vai só para a merenda. A escola pública é muito ruim. É verdade, mas a questão do copo metade vazio, metade cheio. Uma geração atrás, as crianças ficavam com fome em suas casas analfabetas, criadas por pais analfabetos. Então, houve um avanço civilizatório, um progresso social muito grande. Precisamos avançar também nas demais faixas de ensino. As políticas afirmativas estabelecidas a partir do governo Lula e referendadas por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceram que nós tínhamos uma dívida social e que era importante termos políticas que levassem a um maior acesso de alunos egressos de escola pública e alunos com cotas raciais. Isso modificou o panorama. Isso foi acompanhado por uma expansão significativa do número de campos universitários por todo o país. A criação de escolas técnicas. Nós começamos comentando o impacto que tem, só para ficar no estado de Pernambuco,
a nucleação de grupos universitários, de campos universitários em cidades como Caruaru, Petrolina ou Serra Talhada. Isto é um processo. Isto precisaria ser continuado para que nós tivéssemos uma sociedade mais inclusiva, menos excludente. O que nós estamos assistindo com o contingenciamento, com a criminalização dos movimentos sociais, com um negacionismo do avanço do conhecimento, é a possibilidade de uma regressão do autoritarismo levar ao asfixiamento dos campos universitários, o cerceamento da liberdade acadêmica, que é uma conquista pós-Idade Média. Portanto, nós estamos falando de uma regressão não apenas aos anos 30, mas regressão a 300 anos, 400 anos de processo civilizatório em todo o mundo. E esta luta é que precisa ser continuada em defesa da educação em todos os níveis, em particular da universidade pública como um instrumento de avanço da sociedade. Olha, eu tenho dados aqui que, segundo o secretário da Federação dos Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Técnico e Tecnológico, PROIFES, Oswaldo Negrão, alega que 66% dos estudantes das universidades federais são de famílias de baixa renda e que a pesquisa e a extensão são necessárias para a permanência dos estudantes no ambiente acadêmico, especialmente de nós, mulheres, que respondemos por 75% das publicações no país. Então, a gente já está chegando no finalzinho do programa. Eu queria perguntar a José Edésio como essas populações estão sendo atingidas com os cortes de investimentos na universidade. Veja, em situações como essa, o que acontece com o governo federal? Desde o governo Temer, desde do governo passado, que a conta tem sido depositada sobre os mais pobres, sobre os mais carentes. Então, a reforma trabalhista, né, a reforma da Previdência que está em curso, né, tudo só tende a penalizar os mais carentes. Isso não vai ser diferente, não tem sido diferente nas universidades. Porque quando vem o contingenciamento de despesas, de investimentos, o que é que acontece? Então, a assistência estudantil, embora o ministro tenha dito que não vai ser penalizado, mas logicamente que é quem... Grandes avanços, quando estive na universidade no final dos anos 90, fazendo graduação, não tinha restaurante universitário. As políticas de apoio aos estudantes, nos governos Fernando Henrique, professor, foram anos tenebrosos assim, para a universidade. Você não tinha política assistencialista, era o mínimo que existia, no sentido de fazer com que o estudante que vinha do interior, oriundo de família humilde, pudesse permanecer na universidade. Então, o que nós temos percebido é um retrocesso nesse sentido. Para vocês terem ideia, na UFPE, tínhamos previsto, havia um projeto inicial para 3 restaurantes universitários no campus Recife. Ficou em 1. E a gente sabe que não atende à demanda de alunos que precisam fazer uma refeição a um preço acessível, subsidiado pela universidade, pelo poder público. Então, certamente, as bolsas de assistência estudantil, todos os programas que visam manter o aluno na universidade, certamente serão os primeiros a serem atingidos, né? E na UFPE, o campus que tem o maior número de alunos que dentro desse programa é o campus de Vitória. E aí nós teremos um problema seríssimo com os campos do interior. Esses serão os mais afetados com esses contingenciamentos. Bom, uma perguntinha assim super rápida para a gente encerrar. O que a sociedade precisa fazer para defender o acesso à permanência com sucesso da população nas universidades públicas? Professor Celso. Eu acho que precisa ser informada, né? A primeira questão para você lutar é você saber os seus direitos e ter acesso à informação. No caso, nós estamos aqui discutindo nesse programa a questão da autonomia universitária e das universidades públicas, é produzir informação, e o Observatório do Conhecimento, que foi objeto da discussão inicial, mas um instrumento importante nessa direção.
E essa luta, eu apenas creio que ela não deve ser segmentada. A universidade defende a universidade, cada setor defende a sua luta identitária, porque essa fragmentação é exatamente o que leva à derrota. Nós temos que perceber que nós estamos diante de um projeto maior de ataque ao sonho de uma nação soberana e inclusiva. E essa desfragmentação está sendo conseguida com ataques setorizados e, portanto, é importante que a sociedade seja informada do papel das universidades e das lutas sociais no sentido mais amplo para a construção de um país melhor. José Edson? Eu concordo, professor Celso. A informação ela é fundamental, e especialmente nos dias atuais, né, onde nós temos um presidente que foi eleito sem participar de nenhum debate, né, só tuitando. Então precisamos nos apropriar dos mecanismos eficientes no sentido de comunicar as pessoas. O Observatório de Conhecimento tem essa finalidade, tanto do ponto de vista nacional como nos observatórios regionais em cada estado. Diante dessa mobilização proporcionada pela informação, a população precisa tomar consciência de que nós precisamos de uma reforma tributária, não de uma reforma previdenciária, porque o Estado precisa ter responsabilidade com os seus cidadãos. E a mãe de todos os males, que tem afetado a saúde, a educação e a assistência social, é a emenda constitucional 95. Então, hoje, além de termos um teto, caminhamos para nem teto, assim, se o teto fosse mantido, não estaríamos numa situação tão caótica, né? Então, além do agravamento da emenda constitucional 95, temos ainda esses cortes, né, em cima de um teto. Então, a emenda constitucional 95 ela precisa ser revogada e precisamos de uma reforma tributária, não previdenciária. Bom, nós chegamos ao final da nossa programação. Obrigada a você que esteve conosco durante essa 1 hora. O Fora da Curva teve a produção e apresentação de Manina Aguiar. Tivemos também a nossa coordenação, Ana Veloso, do DECOM UFPE. Na técnica, nosso querido Marco da Lata, nas redes sociais, Roberto, muito obrigada também. Amanhã, o Fora da Curva, lembra-se, é especial das 10 ao meio-dia, vai ter a apresentação da Adriana Santana e Bruno Nogueira e análises sobre a conjuntura política do ponto de vista da classe trabalhadora e a cobertura dos atos do dia de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigada pela companhia. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco.